Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida do meu coração. Sinto-me já na casa, porque sei que está bem perto de voltarmos a nos encontrar presencialmente. Então, eu tô que nem o Pequeno Príncipe, lá naquela obra magnífica de Antoine Exupéry. Se tu vens às 4, desde as 3 começarei a ser feliz. Então, como eu sei que a breve tempo eu poder estar na casa, né? Eu acredito que a equipe médica que acompanha meu caso vai me autorizar. Eu vou poder estar com vocês presencialmente, vai ser muito bom. Por enquanto vamos usando os recursos da tecnologia que aproximam nossos corações, e isso também é muito bom. Nos enche de alegria, né? De podermos estar próximos, mesmo que aparentemente distantes. Então, vamos refletir sobre a lição de hoje, por meio das ondas da internet, da rede mundial de computadores, que a casa nos proporciona nesse momento, no seu canal, né? No YouTube, no Facebook, na forma como é possível. A lição que nos traz a casa hoje está aqui na obra Pão Nosso, é a lição 144, chamada Fazei Preparativos. Nessa lição, Emmanuel rememora uma passagem linda que está em Lucas, quando Jesus pede que os discípulos direcionem-se ao cenáculo, onde ele faria a última ceia, né? Ele pede que os discípulos sigam à frente dele e façam ali os preparativos. Nessa lição, Emmanuel nos convida a refletir sobre a fala de Jesus. Porque naquela época, e nos séculos por vindouros àquela época, e até o dia de hoje, muitos compreendem os preparativos dos quais Jesus fala, pensando naquilo que é material. E Emmanuel lamenta isso na lição. Que a gente na Terra esteja preso, que a gente na Terra, enquanto espíritos encarnados, fiquemos, às vezes por toda a vida, presos aos preparativos da vida material. Não era disso que Jesus falava, certamente. E é isso que Emmanuel nos ensina na lição. Quando o mestre pediu que os discípulos fizessem preparativos, ele estava convidando especialmente ao preparativo espiritual, não físico. Porque o cenáculo era um local onde se fazia refeição, já estava pronto. Mas os discípulos, a princípio, não entenderam. Foram também caminhando em aprendizado, crescendo em espírito para compreender a lição do mestre, né? E nós, 20 séculos passados, meu Deus do céu, nós, os atrasados de todas as eras, aqueles que negaram a Jesus 1 milhão de vezes por tantas vidas, até hoje ainda temos dificuldade de compreender os preparativos a que Jesus nos convida a fazer. Não é nada material, não poderia ser. Jesus convidou-os a fazer naquele momento preparação espiritual para o que viria, que não seria fácil. Que os cristãos da primeira hora enfrentariam a partir, desde aqueles instantes supremos do Gólgota, profunda dor e sofrimento, necessidade de renúncia, aprendizado e de superação para se tornarem gigantes espirituais como foram, né? Para levar adiante a pedra do cristianismo nascente, né? A pedra no sentido de consolidação, as bases, né? As bases fundantes do cristianismo nascente na Terra. Fazer preparativos no convite de Jesus, preparar a alma, o espírito, porque às vezes percebemos-nos desequipados para os desafios da vida, que a vida nos convida a vivenciar, né? Fazer preparativos, o convite de Jesus é para nós em todas as eras. E para nós, os cristãos da nova era, os espíritas, tão presente. Porque precisamos fazer os preparativos. Emmanuel nos convida aqui a sairmos das questiúnculas materiais absolutamente desimportantes e fúteis do nosso dia a dia, nos prepararmos para vivermos como espíritos, né? Nos prepararmos todos os dias, porque espíritos é o que somos, falando especialmente para os encarnados, né? Vivemos no escafandro físico, mas nós somos espíritos, não podemos perder isso de vista. Então Emmanuel fala que infelizmente há criaturas que dormem e acordam na matéria, não se soltam da matéria, né? Ficam preparando coisas materiais, eventos materiais, desafios materiais, compromissos materiais, completamente desconectados, meu Deus do céu, do que são de verdade. Fazei preparativos, Emmanuel nos fala,
Porque o viver na terra, na verdade, é um eterno convite. Não, é um eterno não. O viver na matéria é um permanente convite para a entrada na vida verdadeira, que é a vida do Espírito. A bem da verdade, aqui encarnados, a única certeza que temos, amigos, é que nós vamos desencarnar, que nós vamos morrer daqui a pouco. O daqui a pouco significa que pode ser daqui a 100 anos, porque, não digo daqui a 100 anos no meu caso, né? Mas pode ser num espaço de muitas décadas, porque uma encarnação pode durar uma média aí possível hoje para o ser humano, né? Pode alcançar 100 anos ou um pouquinho mais. Então, a nossa volta para a vida verdadeira, nossa entrada na vida verdadeira de novo, onde já entramos tantas vezes, né? Pode se dar daqui a alguns anos, pode se dar daqui a algumas décadas, podemos ultrapassar os 100 anos na matéria, mas pode ser amanhã, pode ser hoje. Por isso que os Espíritos falam, insensato, talvez hoje deveis prestar contas de tua alma. Por isso Emmanuel nos convida aqui na lição de maneira tão pungente, fazei preparativos. Será que estamos vivendo na matéria como espíritos? O que significa isso? Significa compreendermos que todas as nossas escolhas, enquanto investidos aqui do corpo físico, são escolhas espirituais. Não perca isso nunca mais de vista. Não, nunca mais esqueça isso. Espírita, que seja esse o nosso alicerce, a bússola do nosso caminhar na Terra. Nós somos espíritos e as nossas escolhas são escolhas espirituais. Por menores pareçam, elas impactam na nossa caminhada, são escolhas espirituais. Elas impactam na nossa caminhada como espírito, encarnado ou desencarnado. Elas impactam na nossa realidade. A cada ação corresponde um efeito, né? A cada ação, para cada ação virá uma reação. Então pensemos, olhemos para tudo que nos advém com o olhar do espírito. Analisemos, fundemos a nossa vida em bases racionais, com a racionalidade do espírito, observando para aquelas questões absolutamente desimportantes, diante das quais temos nos aferrado por tantas vidas, o que isso significa na caminhada do espírito, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, do outro lado da vida, na vida verdadeira, o que isso significa? Será que vale a pena? Se fere o outro, não vale a pena. Se machuca alguém, não é de Deus para nós. Se não traz a felicidade de outrem, não trará para mim. Pensemos nisso. E assim, com o olhar do Espírito, façamos aos outros apenas aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Não é só não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem. A proposta de Jesus, da lei de amor verdadeiramente vivida, para que estejamos sempre preparados para o nosso desencarnar da manhã, é ativa, não reativa, tá bom? É ativa, é fazer ao outro o que eu gostaria que o outro, se eu estivesse na mesma situação que ele, fizesse por mim, qualquer outro. E aí não temos dúvida que a colheita é obrigatória para todos. Quando pensamos na lei de causa e efeito, às vezes estamos num mundo tão atrasado e erramos tanto, e somos criaturas tão atrasadas que a gente sempre lembra do errado, né? Daquilo que a gente fez equivocado, dos nossos erros, das dificuldades, daquilo que a gente fez que não foi bom e que vamos escolher isso. Sim, mas a lei é neutra, é para o bem e é para aquilo que não é bom. Portanto, tudo que fizermos de bem, de belo, de bonito para nós volta também. Pensemos nisso e enxerguemos-nos, enfim, preparando o futuro melhor para todos nós. Né? Somos oleiros do nosso destino, somos os jardineiros da nossa caminhada florida ou não, na terra e fora dela, na vida verdadeira. Preparemos-nos sempre para entrar na vida verdadeira com a cabeça erguida e feliz. Espíritas, dessa vez, se Deus quiser, há de ser assim, porque por muitas vidas voltamos para casa e envergonhamos os mentores. Aqueles espíritos amigos, queridos, que nos amam, que nos aguardam do outro lado da vida, que chancelaram, que avalizaram mais uma encarnação pra gente. Muitas vezes são um motivo de vergonha, porque voltamos para casa, os espíritos nos falam como mendigos espirituais. Nada fizemos, nada construímos, não ajudamos a ninguém, nem a nós mesmos ajudamos. E voltamos para casa, consoante o Velho Testamento naquela alegoria, fazendo nosso anjo da guarda esconder a face, com as asas envergonhados, nunca mais. Fazer preparativos no convite do nosso mestre, prepare a sua estrada, faça o melhor, todos os dias levante-se e pense o que é que eu posso fazer hoje para mudar a realidade de alguém neste mundo. Se se ajudarmos alguém a enxergar a luz que existe dentro do seu próprio ser, porque a luz habita em todos, Joana de Anjos nos ensina, já terá valido a pena o esforço.
façamos preparativos, acordemos, tá? Por muitas vidas andamos completamente desacordados. É preciso que nos preparemos. Nos preparemos para as tarefas dos dois lados da vida. Que aprendemos com os Espíritos também, que a vida é o presente que Deus nos concede, o presente que caminha na direção da imortalidade, porque somos imortais, né? Deus nos concede esse presente que jamais acaba, nos pertence para sempre, e preparemos então para sermos sempre as melhores versões de nós mesmos. Vejamos Paulo de Tarso, na narrativa da sua biografia, Constante de Paulo e Estevão, biografia do nosso Emmanuel. Paulo, quando descobre Jesus no caminho, a luz do nosso mestre o cega, e ele então percebe o quanto tinha estado equivocado, o quanto tinha andado equivocado. Ele então se reencontra no caminho, quando percebe que Jesus é a luz, como diz Bezerra: tu és o sol de nossas almas, mestre, e a tua luz nos aquece, nos ilumina, nos alumia e nos diz para onde iremos. Quando Paulo de Tarso descobre então o equivocado que tinha sido, e cego, tateando em volta de si mesmo, ele vira-se para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí, o que é que ele faz? Quando ele descobre o que é que ele tem que fazer, que ele tem que se transmutar na encarnação, né? Tinha que deixar de ser Saulo para tornar-se Paulo, apóstolo, na cristandade nascente. Nós também, Jesus nos convida a nos transmutarmos, deixarmos para trás o homem velho, para seguirmos na direção dele como um homem novo, que todos podemos ser, né? Radiantes, redimidos, renovados, transformados. O que é que Paulo faz? Vai para o deserto. Para quê, gente? 3 anos no deserto. Ali na convivência com os corações amigos. Como é importante, né? Temos à nossa volta, próximos a nós, os corações que nos amam de verdade, que nos sustentam, que nos dão força e que nos aceitam como somos. Na verdade, os corações com os quais nos afinizamos, Francisco Cante Xavier fala que são os verdadeiros tesouros da terra. Aqueles que sabem quem somos e ainda assim nos amam, sendo quem somos, não esperando que sejamos outros que não nós mesmos. Não é assim que Prisca e Áquila fazem com Paulo? Ao descobrir que Paulo de Tarso, na verdade, era Saulo, aquele que tinha destruído suas próprias famílias, ainda assim, eles reconhecem nele o vaso escolhido e o abraçam e o acolhem, apesar de tudo, aceitavam que ele tinha a oportunidade de se transformar. Nós também, tá? Agora, preparando-nos, fazendo preparativos para sermos o homem novo que já podemos ser, deixemos as pessoas refazerem suas histórias, acreditemos nela, não julguemos, não condenemos, não vamos resgatar no passado o equívoco de quem quer que seja, vamos dar a todos a chance de ser quem podem ser, quem querem ser, e nós também. Demos-nos também a chance de renovarmos a nossa estrada hoje, agora, nesse dia e amanhã também, se Deus quiser. Paulo se recolhe ao deserto, para quê? Fazer preparativo. Ali ele vai estudar, trabalhar, torna-se um tecelão, para ali, nos momentos silenciosos da tecelagem, no deserto de si mesmo, no silêncio de si mesmo, reencontrar-se, reconectar-se, para dali sair e ir para o mundo como a carta viva do Evangelho. Que lindo, né? Joana de Ângeles nos fala isso, que é preciso nos nossos preparativos o silêncio interior, silenciar as muitas vozes, nesse mundo então de mídias, redes sociais, em que todos falam, virou uma um grande palco coletivo, né? Como disse Marshall McLuhan no passado, virou uma grande aldeia global onde todos falam ao mesmo tempo, na algavaria de onde todos querem dizer. É preciso que paremos e façamos o silêncio interior, tá bom? Menos falação, mais escutatória, nos convidaria o inesquecível Rubem Alves, esse cronista maravilhoso. Escutar mais, falar menos e ouvir mais a voz que ressoa de dentro do nosso coração. Essa voz é a voz de Deus que habita toda a criatura humana, pois que todos nós temos em nós um DNA que é divinal, pois filhos de Deus é o que somos. Ao fazer os preparativos, ao nos recolhermos no silêncio do deserto interior de nós mesmos, ouçamos dentro de nós a resposta à pergunta inesquecível que Paulo de Tarso fez, que todos nós podemos fazer: Senhor, o que queres que eu faça? Fazer preparativos significa isso. Recolher-se, Joana de Ângeles nos ensina, no silêncio de nós mesmos. Nos conectarmos com nós mesmos. Não é possível sairmos trabalhando no bem, na gleba de nosso Senhor, se não estamos trabalhando interiormente a gleba do nosso coração também. Conhecer-se para dar-se a conhecer ao outro. Trabalhar-se para trabalhar na terra de nosso Senhor. Auto-evangelizar-se para ser capaz de evangelizar no mundo, na terra que pertence a Jesus, através do nosso exemplo, especialmente. Se necessário,
como diz Francisco de Assis, nesse mês lindo de outubro comemoramos sua data, né, sua data natalícia, como dizia Francisco de Assis, se necessário no processo de evangelização, use as palavras. Prepararmos-nos, como Paulo, recolhermos e sairmos para o trabalho. Paulo, depois de 3 anos na convivência com os corações amados, ele sai e se torna a carta viva do Evangelho. Nós também, tá, espíritas, meus amigos, meus irmãos, nós que abraçamos agora, enfim, o Evangelho de Jesus, redivivo, revivido em nós, na condição do nosso espiritismo muito amado, é preciso que aceitemos que também precisamos ser. É tempo, urge, estamos atrasados, é necessário que sejamos as cartas vivas do Cristo na Terra. Ser carta viva significa não falar tanto, mas viver na força interior de cada um, sem se comparar com quem quer que seja, porque os espíritos não nos comparam, mas fazendo esforço cotidiano, diuturno, inalienável, de transformação do ser humano equivocado, homem velho que já fomos, na criatura nova que já podemos ser. Preparemos-nos para isso. Um dia que lindo, como Paulo se preparou, foi, viveu e venceu o bom combate. Disse, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que em mim vive. Poderemos ser, Deus quiser, também um dia. No transcurso das eras, dos milênios, também diremos, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Para a gente chegar nesse dia, precisa nos prepararmos, acordarmos, porque vimos estado por muitas vidas desacordados. André Luiz nos fala de maneira linda, lá na obra Os Mensageiros, capítulos que dormem, desses que passam a vida desacordados, desconectados de si mesmos, nada fazem, esperando a vida verdadeira num Éden que fosse beatífico e inútil, completamente inútil, onde nada se fizesse. Desencarnam e permanecem dormindo. Foram mortos em vida, na vida verdadeira permanecem mortos. Nós já fomos esses por muitas vidas. Os que nada fizeram, desperdiçaram a instância encarnatória, oportunidade belíssima de redenção, fazendo absolutamente nada, apegados a valores passadiços, terrenos inúteis. E um dia voltamos para casa sem levarmos nenhuma virtude, sem nenhuma conquista virtuosa, sem nada de verdadeiro, porta dentro do nosso coração. Sejamos agora os que acordam, estão presentes, estão percebendo o que estão fazendo aqui. Estamos no envoltório carnal que obnubila nossas percepções espirituais, mas nós somos espíritos. Preparemos-nos todos os dias para uma jornada espiritual imersos na matéria. O Pierre Weil, gente, um filósofo magnífico, fundador aqui em Brasília da Universidade da Paz, que fica aqui no entorno do DF, ele já desencarnado, criou um termo muito curioso. Ele dizia, dentro do entendimento dele espiritualista, não espírita, ele dizia que a maior parte da humanidade está em processo normótico. Ele chamava de normosos exatamente isso. Aqueles que estão aqui na Terra, mas não despertaram para as verdades espirituais. É muito triste. É muito triste que assim seja. Emmanuel falou para o Chico que a maioria das vezes a criatura terrena nasce da seguinte maneira: nasce, cresce, alguns reproduzem e desencarnam, nascem, cresce, alguns reproduzem e morrem, nasce, cresce, assim vão. E aí fala para o Chico, os nossos irmãos que estagiam na animalidade também fazem assim. Da criatura humana que alcançou o patamar de individualidade espiritual, que carrega em si o livre-arbítrio e portanto está caminhando como espírito com E maiúsculo, não pode viver assim, não mais, tá? Nesse estágio de amadurecimento senciente. É preciso que estejamos despertos, conscientes do que é que nós somos, para que possamos pegar a encarnação com coragem e domarmos, como se doma um potro bravio, o ser vicioso, equivocado que já fomos, e ao domarmos, nos levantarmos de nós mesmos, joelhos desconjuntados que sejam, como de João de Ângeles, na direção de um homem diamantino que poderemos ser. Domar são os espíritos que nos ensinam, quando eles falam como é que eles sabem quando é um bom espírita, como é que consegue mensurar o verdadeiro espírita. E os espíritos nos falam, é aquele que consegue domar. Gente, o verbo domar é usado para domar um potro bravio, né? Domar um cavalo selvagem. Eles usam isso mesmo para falar de nós. Aqueles que domam as suas más tendências, suas tendências viciosas, são aqueles que estão encontrando o caminho. Trabalhemos despertos em domar aquilo que ainda reside em nós
e que Joana, de maneira tão sutil, chama de lado sombra do nosso coração. Não é nenhuma vergonha reconhecermos que temos, todos temos. Afinal de contas, habitamos um orbe atrasado, a Terra é um planeta atrasado, é um planeta expiatório e provacional, vejam vocês. Queremos tanto ir, né, para o nosso estágio de mundo regenerado, e vejam vocês como somos atrasados. O mundo regenerado nem é um mundo feliz. O mundo regenerado é apenas aquele mundo em que o mal não prepondera. Porque um mundo expiatório ou provacional como estamos é um planeta onde o mal prepondera. Então aqui na Terra onde nós estamos, ainda estamos, o que prepondera é o mal, são os maus. E é preciso que consigamos avançar, jogando luz em nosso coração, regenerando o nosso coração, cada criatura humana, para que a gente consiga avançar no nível planetário. Por isso não é nenhuma vergonha dizermos que há um lado sombra em nosso coração. Cada um sabe dos vícios que carrega em si mesmo. E não é nenhuma vergonha dizer, né? Reconhecer. É importante, inclusive, que reconheçamos, pois não é possível a gente fazer transformação se a gente não sabe, se a gente não se toca, se a gente não descobre, se a gente não percebe quais são as viciações que temos. Não precisa contar para os outros também, mas é importante que tenhamos acesso àquilo que há em nós, que é sombra. Para quê, gente? Só para a gente saber também não serve. Não é para sermos lenientes também diante das nossas dificuldades, mas para jogarmos luz, trabalharmos cotidianamente na transformação, na transmutação de nós mesmos. Como é que se limpa um copo que está sujo? Jogando água limpa nas sujidades. Um tempo o copo fica limpo. Nós, como é que a gente trabalha aquilo que é sombra no nosso coração? Jogando luz, levantando-nos para a luz, trabalhando na luz, caminhando na direção da luz. Como diz Bezerra, Tu és, Senhor, o sol de nossas almas, caminhando para Jesus. Ao aceitarmos que vamos caminhar na direção de Jesus, aceitaremos abraçar o madeiro das provas, com coragem, com denodo, com firmeza moral, com renúncia daquilo que fere o outro, magoa o outro, na certeza de que aquilo que nos pertence, que Deus nos envia, virá numa consonância perfeita, de tempo e espaço, de uma maneira bela e feliz, sem ferir quem quer que seja. Aceitar caminhar com Jesus significa perceber que muitas vezes nossos pés estarão sangrando, mas ainda assim caminharemos na direção do homem feliz que podemos ser. Porque a felicidade na Terra não é outra senão aquele lugar que Bezerra chama de consciência tranquila. Caminharmos na direção da consciência tranquila muitas vezes exigirá muito de nós. Vai doer e muito choraremos, mas não importa. Alcançar o locus da consciência tranquila será sempre uma conquista maravilhosa, feliz e engrandecedora para o Espírito. Preparemos-nos para caminhar com Jesus todos os dias. Caminhar com Jesus significa negar-se a si mesmo, na fala do Mestre. Negar-se a si mesmo não é negar a sua existência linda de Filho de Deus, mas negar o ego. Os desejos egóicos, vaidosos, egocentrados que alimentamos vis-a-vis tantas vidas que já vivemos. Significa negar tudo aquilo que é terreno e caminharmos na terra, dando conta da administração, consoante Marcos nos fala o seu evangelho, mas caminharmos na terra sem que a terra nos pertença. Sem que a terra travanque o nosso coração com seus valores terrenos, ao contrário. Que nosso coração esteja cada vez mais planificado, preenchido com os valores espirituais que Jesus nos ensina, que onde está o nosso tesouro é ali que bate o nosso coração. Precisamos nos perguntar qual é o nosso tesouro na terra nesse momento. O que faz o nosso coração bater e os olhos brilhar? Pensemos nisso e que, se Deus quiser, agora sejam valores do Espírito. Aquilo que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, e que quando voltarmos para casa, irá conosco. Serão nossos sentimentos, serão os vínculos de afeto real e verdadeiro conquistados, será tudo aquilo de belo, bom e bonito que teremos cultivados no nosso coração e no coração de toda criatura humana que Deus permitir venha na nossa direção na condição de próximo, qualquer próximo. Queria caminhar aí nos minutos finais das nossas reflexões, pensando acerca da lição Fazer Preparativos, para a gente compreender melhor. Vamos nos rememorar aquele momento sublime que consta dos evangelhos, daquela tarde que Jesus vai pregar na casa de Lázaro, né? Lázaro era seu amigo tão querido. Jesus vai à casa dele para a pregação naquele entardecer. Quem é que ia com Jesus, gente? Todo mundo queria ir com Jesus, né? Então entendemos que ao Jesus se dirigir à casa de Lázaro para pregar, uma multidão ia com o mestre, né? Os pobres iam, os ricos iam, as mulheres iam, as crianças também.
onde estavam as mães, estavam também as crianças, sempre foi assim, né? Então, se a gente imaginar as mulheres indo e aquela criançada indo junto, e os tropeados, e os que tinham deficiência, e os que tinham hanseníase, e os que eram condenados, e os que eram a escória da sociedade, e os que eram soldados, e os que eram romanos, todo mundo queria ver e ouvir Jesus. Né? Era assim naquela época, segue sendo. Todos nós queremos, precisamos tocar o manto do Mestre. Nós, os espíritos desse momento, os espíritos nos falam, fomos aqueles que negamos a Jesus. Para agora falar, Senhor, não és digno de que entreis em minha casa, mas se tu disseres, Senhor, uma palavra, serei salvo de mim mesmo. Voltamos-nos agora para Jesus, rememorando seu rosto lindo, como diz Divaldo. Vamos lembrar de Jesus? Os cabelos à moda nazarena, alpercatas de couro nos pés e a túnica radiosa, o sorriso mais lindo que a terra já viu, que traduzia amor, acolhimento e abraço divino a toda criatura humana, a mim e a você. Jesus, nosso sublime amigo, divino emissário, vai pregar na casa de Lázaro naquele entardecer. O que acontece? Que toda aquela multidão ia, Maria e Marta estavam arrumando a casa, natural, né? Muita gente haveria uma pregação, evento na casa, elas estavam arrumando a casa. Vai a casa, tira o pó da casa, passa o pano na casa, troca o pano da casa, pensa no alimento que vai servir, Jesus chega, começa a pregação. Quando isso acontece, Maria para, senta-se e vai ouvir Jesus. Marta não. Marta continua agoniada. Chega alguém, pega a cadeira, puxa a cadeira, cadê o pó? Não varri ali, tem que varrer ali, e agora busca água atrás do copo, troca o copo, lava o copo. E o tempo todo arrumando, mas não ouviu nada da pregação. E aí, ao final, ainda o coração enciumado, vira-se para Jesus, porque ela percebe que Maria não havia ajudado, porque havia ouvido a pregação. Marta exemplifica todos nós. Mais preocupado com a conduta alheia do que a própria, né? Precisamos olhar cada vez mais para nós, recolhermos-nos ao deserto, prepararmos para sermos bons, melhores, transformados, significa olharmos para nós e deixarmos, como diz o Chico, o outro ser quem ele quer ser, quem ele pode ser. Nenhum controle, nunca mais, tá? Intentemos ter sobre quem quer que seja. O único controle que podemos intentar ter é sobre nós mesmos, trabalhando para sermos pessoas melhoradas sobre nós. E o meu exemplo de transformação talvez inspire alguém, e isso já terá feito muita diferença na vida do mundo à minha volta. Marta, enciumada, não tinha entendido isso ainda, vira-se para Jesus e fala: Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude? Jesus então dá a lição para Marta, que atravessa as décadas, os séculos, os milênios e 2000 anos passados nos alcança. Nós, os atrasados, os retrógrados na lição, enfim, compreendemos. E podemos falar: Jesus, enfim, mestre, 2 milênios passados, eu entendo. Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, tens andado tão ansiosa pelas coisas do mundo, pelas coisas que passam. Marta, Marta, Maria, no entanto, pegou a melhor parte. Pensemos se nos temos andado tão ansiosos por aquilo que passa. E pensemos no que Jesus fala a Marta. E pensemos em Maria, que ficou com a melhor parte. Que agora que as luzes e bênçãos do Evangelho nos alcançam, enfim, mais do que no nosso intelecto, no nosso coração, possamos permitir que essas luzes nos transformem e fiquemos com a melhor parte. Preparemos-nos todos os dias para a melhor parte da vida. A melhor parte da vida será sempre aquecida pelo amor. Onde estivermos, que seja o amor, consoante Jesus nos ensina, a luz a guiar os nossos passos, as nossas falas, os nossos fazeres, os nossos quereres, as nossas melhores intenções. Que, enfim, ao aceitarmos, nos prepararmos sempre para o ser humano que podemos ser, abracemos o amor como veículo de transformação, que vai nos levar, homens e mulheres, à era nova, se Deus quiser, à era do Espírito. Que, em nome de Jesus, vem próxima, aproxima-se. Vamos a ela, com amor, com paz, que o amor seja o caminho. Gandhi falava que a paz é o caminho. Eu queria parafrasear o Mahatma, dizendo que após tantos equívocos cometidos em tantas vidas, por tantos erros cometidos em encarnações transatas, enfim podemos concluir. Nós, espiritistas cristãos, entendemos, enfim, graças a Deus, que o amor é o caminho. Caminhemos no amor, transformando-nos. Que o amor seja o nosso preparativo de todos os dias. Obrigada, fraternidade. Grata, amigos.